Projeção hoje. We don't have projection today. Está escuro aqui para lermos Bíblia de papel, It's dark here for us to read our physical Bible. mas Bibles. damos graças a Deus But we give grace to God porque nós temos a Bíblia online. because we have the online Bible. Aleluia. Hallelujah. Então vamos a Atos capítulo 4, no versículo 12. So let's go Acts 4 verse 12. Diz assim a palavra de Deus: The word of God says, E não há salvação and there is no salvation em nenhum outro nome, in any other name, porque abaixo do céu because under heaven não existe nenhum outro nome there is no other name dado entre os homens given among men pelo qual importa que sejamos salvos. through it matters that we get saved. Curva sua cabeça. Bow your head. Pai, em nome de Jesus, Father, in Jesus' name, fala conosco. talk to us. Libera a sua palavra. Release your word. Queremos ouvir a tua voz. We want to hear your voice. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Amém. Amen. Aleluia. Então, esse texto, nesses dias, na verdade, So these days, actually, nós temos meditado sobre o livro de Atos. we have meditating in Acts, E nós temos aprendido do Senhor and we have been learning through sobre God as características que a igreja de Atos trazia, about how the Church of Acts was, que tornava essa igreja crescente. that made it a growing church. Porque nós também queremos ser uma igreja crescente. Because we also want to be a growing Nós church. queremos avançar. We want to advance. Nós queremos crescer. We want to grow. Tudo que tem vida deve crescer. Everything that has life must grow. Tudo que parou de crescer Everything that stopped é porque growing, está a começar a morrer. it's because it's starting to die. Você cresce até a determinada altura You grow until some height, e quando você para de crescer, and when you stop growing, significa que você começou a decrescer. it means that you started Os falling. cabelos brancos começam a aparecer. The white hair starts showing up. Tá vendo aqui, tá cheio já. You can see here, it's full. A sua força vai diminuindo. Your strength start getting Isso smaller. significa que você parou de crescer. It means that you stop growing. Mas quando nós estamos em Deus, But when we are in God, há uma outra vida there is another life que começa a florescer. that starts flourishing. É a nossa vida espiritual. It's our spiritual life. Então nós falamos na semana passada So we spoke last week que a igreja de that Atos the Church of Acts, era uma igreja comprometida com a pregação do evangelho. it was a compromised church. Era uma igreja preaching of the gospel. comprometida com a grande comissão. It was the church compromised. Eles with the Great pregavam o Commission. evangelho They preached the gospel para que pessoas fossem salvas. that people may be saved. E hoje And today, eu quero falar da mensagem que eles I pregavam. want to talk about the message that they spoke, they preached, O que eles anunciavam às what pessoas they announced to people, para que as pessoas fossem salvas. so the people may be saved. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, So in this text that we just read, nós vemos a mensagem desse povo. we see the message of these people, E a mensagem and the message que está sendo pregada, that is being que preached, está sendo anunciada, being announced, é muito clara. it's very clear. Eles dizem: They say, e não há salvação and there is no em salvation nenhum outro in nome, any other name, porque não há outro because nome there is no other que name foi dado debaixo dos that céus, is given under heaven, pelo qual importa que sejamos but salvos. that matters that we Isso can significa It means que não há outro meio de sermos there salvos. is no other mean for us to be Não saved. há outro meio de você ser salvo. There is no other mean for you A to be sua saved. esmola não vai te salvar. Your school won't save O you. seu bom comportamento não vai te Your salvar. good behavior won't O save fato de you. você não consumir drogas não vai te The fact salvar. that you don't do O drugs fato won't de save você you. fazer caridade não vai te salvar. You doing charity O fato won't de save você dar uma oferta para as pessoas não vai te you. salvar. Your offering to people O won't fato save de you. você ter um bom comportamento não vai te salvar. that you have a good A palavra behavior de won't Deus save está you. a dizer: The word of God is não há saying, salvação there is no salvation em nenhum outro in nome. any other Maomé não vai te salvar. Maomé won't save you. Buda não vai te Buddha salvar. won't save you. Só tem salvação é um único There nome. is only salvation E in esse one nome name. chama Jesus Cristo. Their name is Jesus A palavra de Christ. Deus diz The word of God says que é apenas um there nome is only one que name foi dado debaixo dos that is céus, given under heaven pelo qual importa que through sejamos we get salvos. saved. Significa It means que se eu e você quisermos ser that salvos, if you want me and nós you want precisamos to be saved, encontrar com esse we nome. need to find that Nós name. precisamos encontrar com We need to Jesus. find Jesus. Não há outro jeito de ser There's no salvo. other way to be Não saved. adianta você fazer You can promessas. make promises. Não adianta você andar de joelho daqui até a You Matola. can walk on your knees to Não Madonna. vai fazer You nada. won't do anything. Não adianta você pagar caridade. It doesn't matter if you do charity. A salvação The salvation, só existe it only exists no nome de in the Jesus. name of Jesus.
Então a pergunta é: So the question is, o que é isso, salvação? what is salvation? O que é isso, salvação? What is salvation? Quem precisa ser Who salvo? needs to be saved? Por que precisamos de ser salvos? Why we need to be saved? Qual é a necessidade de sabermos sobre a salvação? What is the necessity to know about A salvation? nossa vida não está boa. Our life isn't our life Não good. estamos a viver. Aren't we living? Não estamos vivos. Aren't we alive? Por que temos que ser salvos? Why do we need to be Por que saved? precisamos conhecer o Salvador? Why do we need to know the Savior? E para nós entendermos isso, For us to understand nós that, precisamos ir no começo da história. we need to go to the beginning of Todos history. nós temos um começo. All of us has a beginning. Todos nós temos uma origem. All of us have an E se origin. você quiser conhecer o homem, If you want to get to know man, conheça a sua know origem. his origin. Você tem uma origem. You have an origin. Você não é fruto de uma explosão, como que é? Atômica. You are not fruit of an atomic explosion. Você não é fruto de um Big Bang. You are not fruit of a Big Bang. Big e Bang e você surgiu. And bang and you appeared. Não, você não é. No, you're not. Você também não veio do macaco. You also didn't came from monkeys. Você é muito bonito para vir do You are macaco. very beautiful to come from Macaco é uma monkeys. coisa feia. Monkeys is an ugly E se thing. você viesse do macaco, If you came from monkeys, até hoje você seria como um macaco. until today you would be like a monkey. Porque não faz sentido você vir do It macaco, doesn't make sense for you to come você from monkeys. evoluir You e evolve. o macaco continuar a mesma coisa. Still be the same Você thing. tem uma origem. You have an origin. E eu preciso te contar. I need to tell Você you. foi criado por um You Deus. were created by a God. Você foi planejado You por were um planned Deus. by a God. Você foi sonhado por um You were Deus. dreamed by a God. Você não é macaco. You're not a monkey. A sua origem não é macaco. Your origin isn't a monkey. Você te ofende quando te chamam de You get macaco. offended Porque when você you não come veio from de a monkey, macaco. because you didn't came from monkeys. Diga, eu vim de Deus. Say, I came from God. Diga, tal qual Ele é, As He is, eu sou. I am. Então tudo começa com o propósito eterno de Deus. So everything starts with the eternal purpose Deus, of na sua eternidade, God. God is in His eternity. Ele sonhou com algo. Dreamed about something. Ele pensou em He algo. thought about something. Ele idealizou algo. Realized something. Gênesis capítulo 26. Genesis chapter 1:26. A Bíblia The diz: Bible says, aleluia. Hallelujah. É, Jesus, não é fácil usar esses telefones. It isn't easy to use those phones. Saudade do meu projetor. I miss my projector. 26. Também disse Deus: God also said, façamos o homem let us make man a nossa in our imagem, image, conforme a nossa semelhança. our resembling. Tenha ele domínio May have sobre os dominion peixes do mar, over the fish sobre of the as sea, aves dos the céus, birds in the sobre os heaven, animais domésticos, domestic sobre toda a animals, terra of every e sobre earth, todos os and répteis. every reptile. Versículo 27. Verse 27. Criou Deus, pois, Created God, o homem à sua imagem, man in His image. a imagem de Deus o criou, The image of God He created. homem e mulher. Man and woman. Então a Bíblia So diz the Bible que says Deus planejou algo. God planned something. Deus decidiu criar o homem. God decided to create man. Antes de criar o homem, Before He created man, Deus criou muitas He coisas. created a lot of things. Deus criou as God árvores, created trees, as plantas, plants, os animais, animals, os répteis. reptiles, E a Bíblia diz and the Bible que says tudo Deus criou segundo a sua espécie. everything God created to Mas His quando species. chegou a vez de criar o homem, But when it comes to man, Deus disse: vamos fazer o homem God said, let us make a man nossa in our imagem image, e a nossa in our semelhança. resembling. Deus fez o homem, God made man a imagem in dele. His image. E para quê? And what for? A Bíblia diz: The Bible says para que o homem so that man possa nos expressar, can express para us, que ele tenha domínio. have dominion. Deus nos criou God created a us imagem in dele. His image. Nós somos parecidos com we ele. look Nós like somos God. semelhantes a ele. We are resembling Him. E Deus nos fez assim, And God made us like para that. que nós pudéssemos aqui na terra For us in earth, expressar a Deus. express God. Para que as pessoas olhassem So para that nós people can look at e elas us vissem a and Deus. they see God. Para que as pessoas olhassem para So that nós people look at e us vissem a and Deus. see God. De maneira que nós In a way that pudéssemos us representar a can Deus represent God aqui na on terra. earth.
domínio in dominion e autoridade. and authority. Deus te fez God made you para dominar to have sobre dominion todas as of coisas. everything. Infelizmente, But unfortunately, o pecado entrou. sin entered. O homem que foi feito para dominar Man was made to está sendo dominado. is being dominated. Somos dominados. We are being dominated. As nossas vontades nos dominam. Our wills dominate Os nossos us. vícios nos dominam. Our addictions Nós não dominate temos us. poder de escolha We mais. don't have power of Não will sabemos anymore. decidir por aquilo que Deus quer We para can't nós. decide what God Porque has nós for não us. somos livres. Because we are not free anymore. Algumas pessoas dizem ser livres. Some people say they are free. Elas dizem, They say, eu sou livre. I'm free. Porque eu sou livre. Because I'm Eu free. faço o que eu quiser. I can do everything Eu I bebo want. na hora que eu quero. I drink the Eu time I fumo na hora want. que eu I quero. smoke Mas whenever I isso não é want. But liberdade. that's not freedom. Porque a verdadeira Because liberdade true freedom é você ter capacidade de dizer is não for you to have the ability to para say aquilo que no te faz mal. for what makes you bad. Você diz que é livre, You say you're free, mas a bebida está te estragando. but the alcohol is destroying A you. droga está te The matando. drugs are killing E you. você não consegue And parar. you can't stop. Como é que pode ser How livre? can you be free? Só é livre You are only free aquele que pode dizer não. those that can say A no. verdadeira The liberdade true freedom é você estar diante de uma tentação for you to be true e você in a dizer não temptation, quero, and you say I não don't want to. vou. I won't go. Mas muitos de But nós many of us não somos livres. are not free. Uma ligação One call muda quem nós somos. changes who we are. Amigos nos ligam. Friends call Largamos os us nossos filhos, to leave our as children, nossas esposas our wives, e vamos para a rua. and we go to the Dormimos streets. fora. We sleep Acabamos o outside. nosso We salário. finish our salary there, E ainda dizemos que somos livres. and we say we are E free. ainda voltamos para And casa. we go back home. Não, eu sou livre. I say I'm Eu free. faço o que eu I quero. can do Não, whatever I você want. não é livre. No, you're not Eu free. sou livre. I am free. Porque eu posso chegar 18 horas na minha casa. Go to my Posso house at sentar 8. com a minha I família. can sit with my Posso family. comer com meus I can eat filhos. with my children. Eu sou livre. I'm free. Deus te fez God made you para você ser livre. for you to be free, Para você for dominar. you to have dominion. Deus te fez God made you para você ter for you governo. to have government. Deus te God fez made you a imagem in dele. His image, Porque a imagem because His image gera domínio. generates dominion. A imagem The image gera domínio. generates Eu não dominion. sou polícia trânsito. I'm not a police, Mas se alguém me dar aquela farda but if someone gives me e eu that vestir aquela farda, and I dress eu that, trago uma imagem em I mim. bring an image E essa in me. imagem me dá That domínio. image makes Se eu gives me sair para a dominion. estrada If I go to the e streets parar um carro, and I stop a os car, carros terão que the car parar. will have to Não stop. por causa de mim, Not because of mas me, por causa da but imagem. because of the Deus image. te fez a imagem God dele. made in Ah, His você image. quando está debaixo dessa When imagem, you're under His image, você tem poder. you have power, Você tem you autoridade. have authority, Você tem domínio. dominion. Você tem uma You palavra. have a word. E quando você fala, When you spoke, os céus e o inferno param para ouvir. the heaven and the hell stop to hear Porque Deus está falando. what God is speaking. O homem foi criado à imagem de Deus. Man was created in God's image. E a Bíblia And diz the Bible says, que após Deus criar esse homem, and after God created man, ou melhor, antes de criar o homem, or better, before God created man, Deus criou tudo. God created No everything. meio da natureza, In the middle of nature, Deus criou um jardim. God created a garden, Jardim do Éden, the Garden of Eden. que significa lugar de It delícias. means place of joy. E sabe onde Deus colocou o homem? And you know where God put man? Numa fábrica, In a fabric, para trabalhar. to work. É o que está escrito na Bíblia. It's written in the Bible. Deus colocou o homem num lugar de delícias. God put man in a place of joy. Lá não tinha que delicious. fazer nada. He didn't have to do anything. Lá não tinha que fazer nada. He didn't have to do O que ele anything. quisesse comer, ele comeria. Whatever he wanted Na to hora eat, que he ele would quisesse eat. comer, tinha comida. The time he wanted to A eat, he Bíblia would diz que no meio eat. do jardim Deus colocou um rio. God said in the middle of the garden, he put it a river. Deus te fez para desfrutar God made you to enjoy uma boa vida. a good life. Deus não te chamou God didn't call para you viver essa vida penosa, to live a sad essa life, vida cansativa. that tiring life. Vivemos uma vida penosa. We live a sad life. Estamos cansados por fora. We are tired outside. Estamos cansados por dentro. We are tired inside. Odiamos a nossa We vida. hate our lives. Temos um bom trabalho, We have a good job. mas odiamos acordar para But trabalhar. we hate to wake up to go to work. Temos um bom salário, We have a good mas salary. quando o salário chega nas nossas But when the mãos, salary come to our começamos a hands, we murmurar. started saying things. É, já lá, olha lá, já veio a It micharia. came, it's here.
Deus, God, quando te fez, when He made you, te colocou num lugar bom, put you in a good num lugar place, de delícias. in a place of É joy. por isso que você ama uma vida boa. That's why you love a É good por isso life. que quando te pagam 6 dias na ponta de ouro, você That's why fica when they pay you feliz. 6 days in Pondador, É por isso que be quando te happy. levam para comer na festa That's why e when quando they tem take you comida to eat to a boa, party, você come e fica feliz. You eat and you get happy. Deus te fez para coisas boas. God made you to good things. Deus te fez para uma vida boa. God made you to a good É por life. isso que Jesus disse: That's why Jesus o said, diabo veio para the matar, devil came to kill, para to roubar, steal, para to destruir. destroy. Mas eu vi. But I came. Eu vi. I came. Eu vi. I came. Eu I vi. came. Eu I vi. came. Mas eu I vi. came Para que tenham vida. to give you life. E vida com In a abundância. life with abundance. Se a tua vida não é If abundante, your life is in abundance, está em disfunção com a it's palavra in de function Deus. with the word of God. Se a sua vida não é uma vida prazerosa, If your life is in pressure, está fora. doesn't give you pleasure, Está fora it's outside da vida que Deus preparou para of the você. life that God prepared for Deus te you. fez para viver bem. God made you to live well. Deus te fez para você acordar God pela made manhã. you to wake up in the Você morning, sair pelas ruas to go to the e streets dizer que vida and say, what a life. vale a pena viver. It's worth living. Eu amo I viver. love living. Eu gosto de I viver. love to live. Deus te chamou God called you para viver essa vida to live that que life. vale a pena. So that is worth Mas it. muitos de nós, But many of a us, nossa vida não anima. our life isn't A nice. nossa vida não vale a Our pena. life isn't worth Não it. tem prazer. We don't have Não pleasure. tem satisfação. We don't have Não tem satisfaction. relevância. We don't have Não relevance. tem We propósito. don't have purpose. Não tem significado. There's no meaning. Não sabemos para onde We vamos. don't know where we're going. Deus não te chamou para isso. God didn't call you to that. Deus te chamou para viver uma vida. God called you to live a life. Vida abundante. Abundant life. Vida abundante. Abundant life. Vida abundante. Abundant life. Ei, Hey, para de sofrer. stop suffering. A vida sem Cristo The life without Christ é uma vida sem vida. is a life without life. A vida sem Cristo The life without Christ é uma vida sem prazer. is a life without pleasure. É uma vida sem satisfação. It's a life without satisfaction. Alguns de nós, Many of us, a satisfação que temos durante o the mês satisfaction we have through the month, só dura 5 dias. it only lasts 5 Quando o days. nosso salário When entra our salary e gets 5 in, dias depois quando acaba, and 5 days Mas after quando we temos it's over, Jesus, when we have nós somos Jesus, felizes. we are happy. Com salário e sem salário. Without salary or Com no dinheiro salary, sem dinheiro. money or no A money, nossa felicidade our joy não está isn't condicionada conditioned. a coisas. To things. A nossa felicidade Our happiness tem um nome. has a name. Jesus Christ. Jesus Jesus Cristo. Christ. Jesus Cristo. Jesus Christ. Jesus Cristo. Jesus Christ. Jesus Cristo. My Lord. Nosso Senhor. My Savior. Meu Salvador. Chega de sofrer. You have to stop suffering. Chega de sofrer. Stop suffering. Chega de Stop sofrer. suffering. Deus te trouxe aqui God hoje brought you here para dar today basta. to give you an enough. Para dizer To chega. say enough. Chega. Enough. Chega. Enough. Tem que ter um momento da sua vida It must be a moment in your que life você vai se indignar com a sua vida that you'll be indignated with your e life. dizer essa não é a minha vida. And say, this isn't my life. Essa não é a minha This identidade. isn't my identity. Não é a minha This porção. isn't my portion. Acorda. Wake up. Deus tem uma vida para você. God has a life for you. A Bíblia diz The Bible says que Deus criou o homem that God created man e colocou no jardim. and put it in the garden. No centro do jardim, In the center of the garden, Deus colocou duas árvores. God put 2 trees. A árvore da vida, The tree of life, a árvore do conhecimento do bem e do mal. the tree of knowledge. E a Bíblia diz que no centro do jardim The Bible says in the center of the garden, tinha um rio. there was a river. Tudo isso é simbólico. Everything, all of that is symbolic. A árvore da vida The tree of life aponta para Jesus. points to Jesus. A árvore da vida The tree of life aponta para Jesus. points to Jesus. João capítulo 1, versículo 4. John 1 verse 4, A Bíblia diz: the Bible says a vida estava nele. the life was in him. A vida estava The nele. life was in him. A vida estava The nele. life was in him. Nele quem? Who? Jesus. Jesus. A palavra, The word. o verbo The verb que se fez that carne. made
flesh e habitou entre nós. and lived among A us. vida estava The nele. life was in him. Deus criou o homem, God created man a sua in imagem, his image, a sua in semelhança, his resembling, para que o homem pudesse governar. so that man can govern. Mas para que o homem governasse, But for man to govern, ele precisava comer da he árvore da needed vida. to eat the tree of life. Para que a vida de Deus So the life of God viesse habitar dentro will dele. come and live inside of him. É que nem uma lâmpada. It's like a lamp. Essa lâmpada está perfeita. The lamp is perfect. Não tem defeito nenhum. There's no defects. Mas sem a eletricidade, But without electricity, ela não funciona. it doesn't work. O The homem man, era como essa it lâmpada. was like this lamp. Perfeito. Perfect. Mas ainda faltava But he eletricidade. was missing Que ele electricity. precisava He comer needed to eat a árvore da the tree vida of life. para ter energia, So he have para energy. poder So brilhar, he can shine. para poder So he manifestar can manifest a glória de the Deus. glory of God. Sabe qual é o problema dessa You know what is geração? the problem of this Temos generation? muitas We lâmpadas have many lamps sem eletricidade. without electricity. A árvore da vida The tree of life era Jesus. was Jesus. A Bíblia diz: The Bible says a vida estava the nele. life was in him. A vida estava The nele. life was in him. João 14:16. John 14:6. Jesus disse: Jesus said, Eu sou o caminho. I am the way. Eu sou a verdade. I am the truth. Eu sou a vida. I am the life. A vida que o homem não comeu no The Éden. life that man didn't Eu eat in sou a Eden. vida. I am the life. Eu sou a vida. I am the Se life. você está à procura da vida, If you are looking for você life, está à procura de you Jesus. are looking for Se Jesus. você encontrar Jesus, If you find Jesus, você encontrou a vida. you found life. Jesus Jesus é a verdadeira vida. is the truth life. Não há vida nele, fora dele. There is no life outside him. João 10:10, John 10:10. ele disse: He said, Eu vim para que tenham vida. I came for you to have Por que life. ele veio para que tenhamos vida? Why he came for us to have Porque ele é a life? vida. Because he is life. Ele é a vida. He is life. Quando você encontra com Jesus, When you find Jesus, tudo muda. everything A changes. sua vida muda. Your life changes. A alegria volta. Your joy comes O back. prazer aparece. Your pleasure appears. Satisfação vem. Satisfactions come. Você muda. You change. É por isso que as pessoas não nos entendem. That's why people doesn't understand Elas us. dizem para nós: They say to us, Você vai para a igreja, you go to church, mas está a sofrer. but you're suffering. Porque na cabeça delas, Because in their heads, necessidades materiais material é necessities sofrimento. is suffering. Mas elas não sabem But they don't que know quem está a sofrer that is who is suffering. verdadeiramente Truly. são Are eles they. que têm tudo, But they have mas não everything. têm vida. But they don't have Tem life. tudo, Have everything. mas não têm vida. But they don't have Eles life. têm uma casa boa, They have a nice house. mas não têm alegria de estar But na they don't casa. have joy to be in this Passam a house. vida nos bares. They stop living in the Eles têm bars. uma cama boa para dormir. They have a good bed to sleep. King size. King size. É queen. Queen. É não sei o que mais. It's everything. Mas tem um problema. But there is a Quando problem. deitam na cama, When they não lay conseguem down, dormir. they can't sleep. Mas Salmos capítulo 3 But diz: Psalm chapter 3 Eu says, deito, I eu lay down, durmo, I e sleep, eu acordo. I wake up. Alguns deitam, Some lay down, não dormem. they don't sleep. Outros deitam, Some lay down, outros dormem, some sleep, mas não acordam. but they don't wake Mas up. quem tem Cristo, But who has ele Christ, deita, they lay ele down, dorme, they sleep, e ele acorda. and he wakes Porque o up. Senhor lhe But sustenta. the Lord sustained him. Eles têm uma dispensa farta, They have food at their mas não têm house, apetite para comer. but they don't have. They're Quando hungry eles to sentam na eat. mesa, They sit at the table. pegam um garfo, They take the fork. picam os 3 feijão verde, They choose the 3 beans, and deixam. they leave it. Como se, não, eu sou chique. I'm Não, fine. não é chique não. He's in. Não tem fome. They don't. He's in hungry. Chama um de nós para essa mesa. Call one of us to that table. Chama um de nós para essa mesa. Call one of us to that table. Chama um de nós para essa Call one mesa. of us to that table. Vamos te mostrar o que é We will apetite. show what it is to be Vamos te hungry. mostrar o que é We will vida. show what is life. Vamos comer. We'll eat. Vamos pedir We'll mais. ask for more. Vamos comer. We'll eat. Vamos pedir We'll ask for mais. more. Vamos We'll comer. eat. E vamos dizer obrigado. And we'll say thank you. Jesus is the Lord. Jesus está vivo. You need Jesus. Você precisa de Jesus. Estão a nos aldrabar. Estão Estão a nos enganar.
They are deceiving us. Eles dizem, They say a tua vida não está a andar, your life isn't going well porque teus antepassados because your estão ancestors, chateados com você. they are mad at you. Vamos lá na casa de um avô que eu conheço. Let's go to our Só tens grandpa que levar house. cabrito. You have to take Dinheiro para comer não tens. the money for you to Mas eat. You estás don't a have, comprar cabrito. but you are buying that Estás animal a levar cabrito para and lá. you're taking that there. Estão a te dar banho com sangue. They are giving you a bed with Estão a blood. cuspir na tua cara. They are spitting in your face. E dizem, vai que a tua vida vai andar. And they say, go, your life will go Estás well a now. voltar para a tua vida. You are going to your Estás life. mais pobre do que You are eras. more poor than Estás com before. mais problema do que You have more antes. problems than Nós before. não fomos pro curandeiro. We didn't go to heal Não matamos healers. cabrito We nenhum. don't kill any Mas animals. Deus, But God, por amor a for nós, in His love, matou o seu próprio filho. killed His own O Son, Cordeiro de the Deus. Lamb of God, Morreu por nós. died for O us. teu And sangue His blood está sobre nós. is over Por us. causa disso, Because of nós us, temos vida. we Nós have temos life. vida. We have Nós temos vida. life. A Bíblia diz, The Bible says não fomos comprados we weren't bought com sangue with blood, de animais que não tem nada a ver com nada. with animals that doesn't Nós do fomos anything. comprados We were bought com precioso sangue. the precious blood, Sangue do Cordeiro. the lamb, the blood of Sangue the de lamb, Jesus Cristo. the blood of Jesus. Esse sangue, That blood há 2.000 anos atrás, 2,000 years foi ago derramado na cruz. was shed E on the ainda cross. hoje And today tem poder. has power, Tem poder. has power, Tem poder. has power. Esse sangue, That blood, quando clamamos por when ele, we call for Him, enfermidades caem por terra. the diseases go Demônios under, saem. demons go A out, tua vida muda. your life changes. Você precisa You need do sangue Jesus. do Cordeiro. You need the Lamb of God. A árvore da vida The tree of life no centro do jardim in the center of the garden era Cristo. was Christ. Significa It means Cristo Christ no centro at the da center tua vida. of your life. A beleza, There is beauty, a goodness. formosura. There is Tá bom. Tem isso aí mesmo. amen, amen. Jesus Jesus is all you need. é tudo que você precisa. No centro do jardim, At the center of the a garden, Bíblia diz the Bible says que havia rio. there was a river. Havia rio. There was a river. Esse rio That river nós encontramos we find em toda a Bíblia. in every Bible, Em toda a Bíblia. in all the Bible, Até Apocalipse. until Revelations, Até Apocalipse. until Revelations, Capítulo 22. chapter 22, No versículo 1. verse 1. A Bíblia diz: The Bible says, Então so me mostrou He showed o me rio the river da água da vida, of the water of life, brilhante como cristal, shine as a que crystal, sai do trono de that Deus falls the throne of e do God, Cordeiro. and the Lamb. O rio The river é cristal, is crystal. é o rio da vida. Is the river of life. Sai do trono de Deus Goes to the throne of e God sai do Cordeiro. and to the Lamb. Esse rio That river aponta para o Espírito Santo. points to the Holy É Spirit. Espírito Santo. The Spirit É o rio is the que river tem a água that has the que vai water matar a sua that will sede. kill your thirsty. João 7,37. John 7:37. Jesus disse: Jesus said, Aquele que tem a sede, those who are aquele que thirsty, tem sede, those who are vem a thirsty, mim, beba come to me and da água drink da vida. the water of Jesus disse em life. João capítulo 4: Jesus said in John Quem 4, beber dessa água whoever drinks from this nunca water mais tornará a ter never sede. again will be thirsty. Vivemos uma geração sedenta, We live a sedent generation, mas a sede que elas têm but the thirst they have não é a sede de água, isn't the thirst for é water. uma sede existencial. It's an existential thirst. Há um vazio no seu There interior. is an emptiness inside Nada them. preenche esse vazio. Nothing fills that Alguns emptiness. dizem: Some say, Não, quando eu namorar, oh, but when I date, ter uma namorada when bonita, I have a beautiful fazer girlfriend, sexo com when ela, I do sex with vou her, me sentir bem. I'll feel well. Eles namoram, They date, fazem sexo, they do sex, mas o vazio continua lá. but the emptiness is Aí still dizem: there. Não, Some say, no, uma é pouco, one isn't enough. tem que ter mais outra, I need to have one more. mais outra. One more. Vive a galinhar por aí He lives going around there para preencher um vazio. to feel an emptiness. Outros Some dizem:
day, quando eu tiver dinheiro, when I have money, minha vida vai mudar. my life will change. Trabalham. I work. Até perdem família por causa disso. They Porque não even tem lose tempo para family estar com a família. because they don't have Não time tem to be with tempo their para cuidar dos families. filhos. They don't have time to Perdem raise os their filhos para o children. mundo. They take the children to Porque the eles não world têm tempo de olhar para sua because casa. they don't have time to Porque look eles at their colocaram em house. seu interior Because they- que dinheiro vai resolver sua vida. That the money will solve their E eles lives. trabalham. They work. Insaciavelmente. They work a lot. Eu preciso te contar uma I need coisa. to tell you something. Dinheiro não vai acabar. Money won't Seus finish. pais morreram. Your parents Deixaram died. dinheiro. They left Você vai money. morrer. You'll Vai die. deixar dinheiro. You leave money. Dinheiro não mudou a vida de Money ninguém. won't change anyone's life. Tem pessoas que dariam todo o dinheiro que têm There's people that will give all the money para they ter have paz que nós encontramos em Jesus. to have peace that we find in Jesus. Sede. To be thirsty. Outros dizem não. Some say no. Eu quero estudar. I want to study. Nada de errado em estudar. There's nothing wrong with Vou studying. fazer minha licenciatura. I'll finish my Depois vou fazer school. minha pós-graduação. and I'll do my Vou fazer post-graduation. meu doutorado. I'll do my Vou fazer meu doctorate. PhD. I'll do my PhD. E tua cabeça virou Your head is full of, Mas o vazio existencial but the existential ainda emptiness continua dentro de você. is still inside of Você you. tem sede. You are thirsty. Você tem sede. You are thirsty. Nada está a matar sua Nothing sede. is killing you thirsty. Alguns, por causa disso, Some, because of estão that, em quartos fechados, are in closed na rooms, escuridão, in darkness, depressivo, depressed, querendo tirar sua própria wanting vida. to take their own Agora lives. foi Setembro Amarelo. Now was Yellow September. Era luta contra suicídio. It was to fight against suicide. Sabe por quê? You know why? Porque pessoas estão a tirar suas próprias vidas. Because people are killing E themselves. não são pessoas que não têm dinheiro. These are people that don't have money. Pobre não tem esse problema. Poor people don't have those problems. Não, porque pobre busca Deus. No, because poor people look for God. Esses que têm dinheiro Those that have money acham que dinheiro é a soberania da vida deles. think the money is their E eles não sovereignty. buscam a Deus. They look for God. Por causa disso, Because of that, estão a se suicidar. they're killing Mas themselves. quando eles se suicidam, But when they kill não themselves, porque eles não querem viver, not because they don't want eles to estão a live, tentar matar um problema. they are trying to kill a E o problem. problema que eles querem matar And the problem they want é to o kill, vazio que está os it's consumindo. an emptiness that is killing them. Quando Jesus disse que quem beber dessa água não vai voltar mais a ter When sede, Jesus said that whoever drinks from the water Jesus won't estava a be falar thirsty com uma again, mulher que casou 6 vezes. Jesus was talking to a woman that got married 6 times. E por que ela estava a casar 6 vezes? And why was she marrying 6 times? Porque ela queria preencher um vazio. Because she wanted to feel an emptiness. E Jesus foi ter com ela. And Jesus went to meet Jesus her. disse, mulher, And Jesus said, tens woman, uma sede. you are thirsty. Problema. The problem, Estás a buscar água no lugar you are errado. looking for water in the Estás a wrong buscar água nos place. homens. You are looking for Tem water in muitas men. mulheres. There is a lot of Tem women. muitos homens There is a lot of que men. colocaram como a razão da sua They felicidade put as the reason for os their homens e as happiness. mulheres que lhes cercam. The men and women Você that's é a mulher around da them. minha vida. You are the woman of my Você é a life. pessoa que me faz feliz. You are the person that makes me Ei, happy. Hey, não coloque esse fardo sobre outra don't pessoa. put that burden upon Porque nenhuma other pessoa people. será capaz de te fazer Because any feliz. people Se will be able Deus, to em make primeiro you lugar, não te fazer God, feliz. if God doesn't make you happy. Alô? Hello? Anda, mandar mensagem. You are sending texts. Eu vou me matar se você não vir. I'll kill myself if you don't come. Se você não voltar para mim, If you don't come back to me, eu vou me matar. I'll kill myself. Não, não, não. No, no, Não no. põe esse fardo sobre as Don't pessoas. put that burden over Há um people. Deus que te criou. There is a God that Quando created Ele you. te criou, When He created Ele you, te fez com um vazio He made you with an happiness do tamanho dele. on His size. E qualquer coisa que você colocar nesse vazio, And anything you put on that Não vai happiness preencher. won't fill it. porque só Ele Because only Him é do tamanho desse vazio. is from in that size. Alô? Hello? Jesus, Beba dessa água. drink from the water. Deus queria que o homem comesse da árvore. God wanted
that man would eat from the para que tree ele começasse a viver com a vida que Deus tinha. so he can live with the life that God Mas a had. Bíblia diz, But the Bible em says Gênesis 2:17, in Genesis que o 2:17 homem that man desobedeceu a Deus. disobeyed God. Ele preferiu ouvir a Satanás. He chose to listen to Satan. A Bíblia diz que Satanás chegou no jardim The Bible said that Satan went to the e garden. disse para a mulher, He said to the woman, o que Deus disse? what God said. Não, Deus disse que eu posso comer de tudo. God said I can eat everything. Deus disse que você não pode comer daquela árvore. God said you can eat from the tree. Sim. Yes. Por quê? Why? Porque Deus disse que se eu comer eu vou morrer. But God said if I Você eat, bem I'll disse, die. não, Then Satan said no. não é bem assim. It's not like that. Na verdade, Actually, Deus é mau. God is bad. Deus não quer que você coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. God does not want you to eat Porque from se the tree of você comer, knowledge. Because if você you vai se eat, tornar conhecedor do bem e do mal, assim como ele é. you'll know evil and good as Mas he escuta uma knows. coisa. But listen to something. Deus não é mau. God is not Deus evil. não queria que o homem comesse daquela God árvore. didn't want man to eat from the tree. Não porque ele é mau, Not because he's evil, mas porque ele é bom. but because he's good. A árvore do conhecimento do bem e do mal The tree of knowledge representa uma vida independente. represents an independent Enquanto life. que a árvore da vida So that, but the life of representa uma vida de dependência a Deus. represents a life of depending Então on Deus God. queria que o homem comesse da árvore da vida So God wanted man to eat from the tree e of life passasse a depender de and Deus depending on Him para saber o que é certo e o que é to know errado. what is wrong É o que acontece right. conosco is hoje. what happened to Nós us temos o today. Espírito de Deus dentro de nós. We have the Spirit of E God o inside of Espírito us. de Deus dentro de nós And the Spirit of God é quem inside nos of diz us o que é certo e o que é is errado. who tells us what's Você não right or precisa wrong. de alguém para te dizer o que é certo e errado You don't mais. need anyone to Porque tell o you what's Espírito wrong de or Deus em right. você diz o que é certo e o que é errado. Because the Spirit of God says what to you. Era isso que Deus queria desde o começo. That's what God wanted from the beginning. Mas o homem foi enganado. But man was deceived. Ele comeu, He ate it. desobedeceu a Deus. He disobeyed God. A árvore do conhecimento do bem e do mal The tree of knowledge é uma vida independente de is an Deus. independent life from Todos God. aqueles que estão a viver sem Deus Those that are living without estão God, a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. they are eating from the tree of knowledge. O problema disso The problem with é that que essa árvore is that tree também é a árvore da morte. is also the A tree árvore of da death. vida traz vida. The tree of life brings life. Do conhecimento do bem e mal traz morte. The knowledge brings evil. Deus brings disse: death. comer dessa árvore, certamente God said, if you eat from the tree, you surely die. o homem comeu. Man eat it. Dois problemas aconteceram. Two problems happened. Primeiro problema foi perante Deus. The first problem was E qual with é o God. problema perante Deus? What is the problem with É God? que o homem agora passou a estar debaixo de condenação. He said, now man is under Porque Deus condemnation. disse, Because God said, se você comer, if you eat, você vai morrer. you will die. O homem comeu. The man Deus ate é it. justo. God is just. Quando ele fala, When he spoke, ele tem when que he cumprir com o que ele speaks, falou. he has to do what he says. Então, porque o homem pecou, Because man sinned, agora ele está debaixo de condenação. he's under condemnation. E não somente Adão, Not only Adam, mas todos que vieram de Adão. but everyone that came from Adam. Porque escuta uma coisa, Because listen to something. todos nós All of us, estávamos em Adão. we were in Adam. Você veio de Adão. You came from Adam. Adão coabitou com Eva, Adam lived with tiveram Eva. filhos, They, que tiveram they had filhos, sons, they had sons, que and tiveram had sons, filhos, that had sons, até chegar a nós. until it came to us. Então, quando Adão pecou, So when Adam a sinned, semente do pecado entrou nele. the seed of evil E was todos os inside que of him. nasceram de Adão, And everyone that was nasceram com a born to semente do Adam pecado. were born with the seed of sin. É como se fosse uma mãe It's like a mother que se envolvesse com um homem que está positivo para HIV. that was involved with a man with HIV positive. Quando eles coabitam, When they cohabit, a possibilidade, agora não mais porque tem tratamento. not the same because E they é have possível treatment now. desde o ventre da mãe erradicar o vírus para que o bebê não pegue. It is possible for the son Mas to not antigamente, was- but before that, os bebês já nasciam contaminados com o vírus do the HIV. babies would be born with HIV. O bebê não fez nada. The baby didn't do O anything. bebê não pecou. He didn't sin, Mas, but porque estava dentro de um ventre que pecou, because he was in a womb nasceu that sinned, contaminado. he was born A mesma coisa contaminated. aconteceu com o homem. The same thing happened to Ei, man. você não se torna pecador no dia que você comete um You pecado. don't become a sinner when you Você make já a sin. nasce com pecado. You are born a Por isso que sinner. Davi diz em Salmos That's 51, why desde o David ventre says, da minha mãe, eu fui concebido em pecado. until the womb of my mother I was conceived in sin.
Alô? Hello? Não, eu não sou pecador. Oh, I'm not a Dizem sinner. algumas pessoas. Some people say Eu that. sou muito bom. I'm very good. Eu dou esmola aos pobres. I give money to the poor. Faço caridade. I do charity. Uh-uh. Tá no seu sangue. It is in your blood. É DNA. It's your DNA. A segunda coisa que aconteceu perante Deus. The second thing that happened in O God, homem entrou debaixo da ira de Deus. the man was under the right of God. Todo homem sem Cristo, Every man without Christ, goste ou não, like it or not, está debaixo da ira de Deus. is under the right of God. Por causa do pecado de Adão. Because of the sin of Adam. João 3,36 diz isso. John 3:36 says that. Olha o que diz. Look what it says. Por isso, That's why quem crê no Filho, whoever believes in the Son, quem crê na árvore, who believes in the quem tree, crê em Jesus, who believes in Jesus, tem a vida eterna. has eternal life. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, But those who don't não verá a vida. won't see life. Mas sobre ele But upon them, permanece a ira de Deus. it remains the right of God. Quem não crê no Filho, Who doesn't believe in the Son, quem não busca o Filho, who doesn't look for the Son, quem não se entrega ao Filho, who doesn't give themselves to the continua Son, com a semente de Adão. it keeps the seed of Adam. Por causa disso, Because of that, a ira de Deus também está sobre ele. the wrath of God is upon them. E por fim, And at last, outra coisa que acontece perante Deus, the other things that happen before God, nós seremos julgados. we will be judged. Todos nós um dia, Hebreus capítulo 9, 27, diz que todos nós All of us will be judged seremos julgados por Deus um dia. by God one day. Seja crente, Believers, seja ímpio. non-believers. Um dia seremos julgados por One Deus. day we will be judged by God. E aqueles que forem condenados nesse julgamento, Those who are condemned on that judgment, e quem será condenado? who will be Aqueles que não creram no Filho. guilty. Those who don't believe Deus, in the Son. Deus amou o mundo God loved the de world tal maneira in a way que enviou seu Filho. that He sent His Para Son. quem nele crê, For those who believe in não Him, pereça, won't die, não seja condenado, won't be condemned, mas tenha vida but eterna. have eternal Mas life. aqueles que não But crerem those that don't serão believe condenados. will be condemned. E vão para onde? Where Para o will lago they de go? fogo. To the lake of O fire. lago de fogo, ou o inferno, The lake of fire or é o hell lugar que Deus fez para is Satanás. the place that God E made to todos os Satan. demônios que se rebelaram contra Deus e foram junto com ele. And every demon that rebelled against Mas God. o homem se rebelou contra Deus But man rebelled against quando God decidiu ouvir a voz do diabo. when decided to hear the voice of the devil. E por causa disso, And because of that, também vai ao inferno. he's going to hell. Mas tem uma boa notícia. But I have a good news. Deus é bom. God is good. Deus te ama. God loves E you. Deus não quer que você vá God para o doesn't inferno. want you to go to hell. Então, quando o homem pecou, So when man sinned, aconteceram dois problemas. two things happened. Um diante de Deus, One before God mas outro com ele mesmo. and other with him, Para você entender, with himself. For Vou you to dar understand, exemplo. I'll give an example. imagina que uma mãe chega para um filho Imagine a man coming to their e fala son para ele, não beba dessa lata aqui, and say, don't drink from that bottle there, porque tem veneno. because there is poison O filho there. desobedece à mãe. The son disobeys E ele the bebe o mother veneno. and he drinks the poison. Ele vai ter problema com a mãe depois. We'll have a problem with the mother after. Mas o veneno também vai causar problema But dentro the dele. poison also causes a problem inside O of him. pecado, The sin, a desobediência, the disobedience causou problema dentro de nós. caused a problem inside Primeiro of us. problema, The first problem, morte espiritual. a spiritual death. O homem Man, sem Deus, without God, ele está separado de Deus. he is separated from Deus God. diz para o homem, se você comer, vai morrer. God said to man, if you eat, Mas you will die. fisicamente o homem não morreu. But physically, he didn't Mas die. espiritualmente, But spiritually, ele he morreu. died. Ele não podia mais ter comunhão com He Deus. couldn't have communion with God anymore. Ele passou a ter morte na sua alma. He started to have death in his O soul. pecado danificou a nossa mente, que é função da alma. The sin destroyed our mind. Danificou as nossas emoções. As Destroyed our nossas emoções foi emotions. criada para amar a Deus. Our emotions were created Mas to por causa love do pecado God. amamos qualquer coisa menos a Deus. But because of sin, we love everything but God. O pecado danificou também Sin also a nossa vontade. destroyed our will. A nossa vontade está corrompida. Our will is
corrupted. E o pecado danificou o nosso corpo. The sin that destroyed our body. Romanos 7 diz: Romans 8, quem me 7 livrará do says, corpo dessa morte? who is going to free me from Paulo this diz: o body? pecado habita na minha carne. Paul says the sin O bem que lives eu in quero my flesh. fazer, The good I want to eu não do, consigo fazer. I can't do it. O mal que eu não quero fazer, The evil I don't want to do, eu faço. I do it. Por quê? Why? Pecado. Sin. Mas nessa manhã, já encerrando, But this morning, finishing, há uma esperança para nós. there is a hope for Há uma us. esperança para nós. There is a hope for Há uma us. esperança para nós. There is a hope for A us. Bíblia The diz: Bible says, Deus, God, pelo seu grande for amor. His love. Abra sua Bíblia rapidamente. Open your Bible quickly. Efésios capítulo 2, Ephesians 2, no versículo 4 a 5. verse 4 to 5 Diz assim: says, assim, so like this, Efésios capítulo 2, Ephesians 2, diz assim: mas Deus, but God, sendo rico em misericórdia, being rich in in love, por causa do grande amor com que nos amou, because of the big love He loved estando us, nós mortos em nossos delitos, being us dead in our nos sins, deu vida com Cristo. He gave us life with Pela Christ. graça sois salvos. By grace you are saved. Deus amou o mundo de tal maneira. God loving the world in a way. Na cruz, In the cross, nós vemos o amor de Deus we see the love of e a God justiça de Deus se and the encontrando. righteousness of A God. justiça de meeting. Deus The righteousness of é que God Deus tem que matar o homem porque o homem pecou. is that God has to kill E man Deus because é he sinned. justo. And God is just. Mas o amor de Deus But the love of é God que Deus ama esse homem. that is that love, E love Deus that, não quer que o homem se perca. and that God doesn't want man to get lost. Mas alguém tem que morrer por causa do But pecado. someone needs to die because Porque o of sin. salário do pecado é a morte. Because the salary of that is sin. E para que o homem não morresse, But for man not to die, a Bíblia diz, the Bible says, João 3,16, John 3:16, Deus amou o mundo de tal that maneira God loved our world in a way que enviou seu único filho, that He Jesus, sent His only Son, Jesus, para morrer no nosso lugar. to die in our place. Escuta, Listen, Jesus veio, Jesus came. se fez homem He made Himself man para morrer por você. to die for you. O pecado precisava ser julgado Sin needed to be judged, e o salário do pecado era a morte. and the salary of sin was death. Então eu e você teríamos que morrer. So you and I had to die. Mas para não morrermos, But for us not to die, Deus God fez um sacrifício. made a sacrifice. Foi o que aconteceu no Jardim do Éden. It's what happened at the Garden of Quando Eden. o homem comeu, When man eat it, a glória de Deus saiu dele. the glory of God Ele viu left que him. estava nu He saw that he was naked, e ele se escondeu de Deus. and he hid it from God. Quando Deus chegou no jardim, When God went to the garden, Adão, cadê você? Adam, where are you? Ele disse, eu vi que eu estou nu. He said, I saw that I'm Então me naked, escondi. so I hid it myself. E Deus disse, quem te contou que você estava nu? Who told you that you're naked? Você sempre esteve nu, nunca viu isso. You're always naked. You never saw Você that. comeu da árvore que eu te disse para não comer. You eat it from the tree I told you not to. E aí Deus teria que matar o homem. So God had to kill Na man. verdade, Adão se escondeu de Deus. Actually, Adam Porque ele hid achou it que from quando God, Deus chegasse no because he thought jardim, when God Deus já went ia into the chegar com garden, uma katana ou uma faca para God matá-lo. would go in there to E kill ele se him. escondeu de Deus. So he hid it from God. Mas Deus, por amor a Adão, But God, for in a love with Bíblia diz que ele Adam, matou um cordeiro. that God said, E a God pele killed a daquele lamb, cordeiro and the skin from the lamb, usou para cobrir a he nudez used de it to Adão. eat E a the Bíblia nakedness. diz The Bible que says Jesus Cristo that Jesus é o Christ, cordeiro the lamb que foi morto that was dead, that was antes da killed fundação do before the mundo. foundation of the Aquele world. cordeiro que morreu no That lamb Éden that died in the garden, para que Adão não so morresse, that Adam didn't die, apontava para Jesus Cristo. was pointing to Ele Jesus. morreu na He cruz died on the cross como cordeiro de Deus as a Lamb of God para a remissão dos nossos pecados. to the remission of our E sins. hoje, And se today, você crer em Jesus, if you believe in com o Jesus seu coração with your heart e confessar Jesus confess Jesus com a sua boca with your mouth como seu Senhor as your e Lord o seu Salvador, and your Savior, você será salvo. you'll be saved.
Pela graça sois salvos. By grace you're saved. Mediante a fé. Through faith. Não vem de vós. It doesn't come from É you. dom de Deus. It's a gift from É God. presente de Deus. It's a gift from A God. salvação Salvation que só existe em Cristo Jesus. all exists in Christ Jesus. Presente de Deus. It's a gift from Para God todos os filhos que Ele ama. for all the sons He loves. Porque Ele não quer te perder. Because He doesn't want to Ele lose preferiu you. perder o seu único filho. He chose to lose Para His own salvar son to você. save you. Isso é amor. That is love. A cruz The cross é a expressão do amor de is the Deus. expression of the love of God. Se você olhar para a cruz, If you look at the cross, você vai ver o quanto você é amado. you see how much you're loved. Pode subir a equipe de louvor. The worship team can come. O amor de Deus The love of God é revelado na cruz. is revealed on the cross. Jesus Cristo Jesus Christ é a expressão do amor de Deus. is the expression of the love of God. Alguns homens gostam de receber prova de amor. Some men like to receive proof of love. Eles dizem para suas namoradas: They say to their girlfriends, se você me ama, if you love me, prova. proof. Como? How? Faz sexo comigo. Do sex with me. Make sex with me. E algumas namoradas, And some girlfriends, com sede de provar que amam, because they want to prove they love, se entregam antes do tempo. they give themselves before time. Porque alguém quer uma expressão de amor. Because someone wants an expression of Mas love. se você quer uma expressão de amor, But if you want an expression of love, você precisa olhar para Jesus. you need to look at Jesus. Jesus é o amor de Deus. Jesus is the love of God. Deus amou o mundo. God loved the world. E quando Deus amou o mundo, And when God loved the por world, causa desse amor, because of that love, Deus fez um sacrifício. God made a sacrifice. Deus entregou seu único filho, God gave His only Son, Jesus Cristo. Jesus Christ. Sabe por que Jesus teve que se fazer homem? You know why Jesus made Himself man? Jesus era Deus. Jesus was God. A Bíblia diz que ele abriu mão da sua glória. The Bible says He left all the Ele se glory. fez semelhante a um He homem. made Himself like man. Deus, God que criou o universo. that created the universe. O universo The universe é um ponto dentro de Deus. is a point inside of God. Esse mundo tão grande All of this big world é só mais uma das criações de Deus. is only one more of the God Existem, creations. você já ouviu falar de muitas Have galáxias? you ever heard a lot of about galaxies? Cada galáxia Every galaxy é só um ponto dentro de is Deus. just a point inside of God. Deus é maior que a própria galáxia. God is bigger than the galaxy. Mas Deus, But God, por amor a você, in love for se you, encolheu He made Himself short sobrenaturalmente. supernaturally. Se tornou um feto He became a através do Espírito Santo through the Holy na barriga Spirit de uma mulher inside the womb of para a ter que woman nascer, for Him to be born, para viver entre nós, to live among para us, não pecar, for Him not to sin, porque para que o homem fosse so salvo, that men be saved. alguém próximo do homem Someone close to man teria que o substituir na morte. had to be in His place. Mas in his esse death. alguém But that não someone podia ter o pecado. couldn't have sin. Só que na terra But in earth, não havia ninguém sem pecado. there was no one Então without sin. But so Deus God decidiu descer, decided to come down, viver entre nós, living among ser us, tentado em be tudo, tempted in everything, ser provado em be tudo, proven everything, sem pecar nenhum without momento, sin, para que ele tivesse condições for Him to have de convictions, pagar o preço to pay the na price, cruz do Calvário the cross of the pela sua Calvary, vida. for your life. Parente próximo. A close parent. A lei dizia assim: The law says, se um homem cometesse uma if dívida, a man had o debt, pecado é uma dívida. the sin is a Quando o debt. homem cometesse uma If dívida a com man has alguém a debt with someone, e ele não pudesse pagar a he dívida, couldn't pay the debt. ele era tomado como escravo daquela He was taken pessoa. as a slavery as that Mas se person. algum parente próximo But tivesse if any dinheiro, close parent ele had poderia money, vir he could come e pagar a dívida pay the debt para redimir aquele to redeem parente. that parent. Homem Man, pecou, sinned, cometeu uma dívida, made a mas debt, ele não tinha como pagar. but he didn't have a Não way tinha to pay. ninguém para pagar a There was dívida. no one to pay the Então debt. Deus So God se fez made homem. himself man. Ele não tinha pecado. He didn't have Então sin. ele tinha condições He didn't have para condition pagar a dívida. to pay the Mas o pagamento da debt. dívida But the pay of the debt é a morte. was dead. Salário do pecado The salary of é a debt morte. is dead. Deus se fez homem
God made himself habitou man. entre nós, Live among cheio us. de graça e de verdade, Full of grace and se truth. entregou na cruz, Gave himself to the cross. voluntariamente, no Willingly. nosso lugar, In our place. para pagar o preço To break the pela price. nossa dívida, For our para debt. nos dar a To liberdade. give our É freedom. por isso que Jesus disse, That's why Jesus pela said. liberdade To que freedom. os filhos vos libertou. Jesus released you. Se o Filho vos libertar, If the Son releases verdadeiramente sereis you are livres. truly free. Alguém aqui nessa manhã Someone here this precisa morning conhecer needs Jesus. to know Jesus. Alguém aqui nessa manhã, Someone this morning você não conhece you Jesus. don't know Jesus. Se você não se entregar hoje, If you don't give himself se um dia today, você morrer, one day if you você não die, vai estar com Deus. you won't be with God. Você vai para o inferno. You're going to hell. Porque você está devendo a Because Deus. you have A a debt with justiça tem God. que vir sobre você. The righteousness have to Mas come se upon nessa you. manhã But if in this você morning reconhecer Jesus you recognize como seu Jesus suficiente Salvador, as your only Savior, não precisa fazer you nada. don't have to do Só anything. crer no seu coração. Just believe in your heart. Confessar com a sua boca. Confess with your Os mouth. seus pecados serão Your sins are perdoados. forgiven. Você vai para o céu. You are going to Não heaven. somente vai no céu. Not only heaven, Mas aqui na terra, but here in earth, você vai ter uma you vida. have a life. E vida com abundância. a life with abundance. Hoje Today é dia de você tomar uma decisão. is a day for you to make a decision. Hoje Today é dia de você tomar uma is a decisão. day for you to make a Entrega a decision. sua vida para Jesus. Give your life to Christ. Entrega a sua vida para Jesus. Give your life to Jesus. Entrega a sua vida para Give your life to Jesus. Jesus. Jesus vai mudar a sua Jesus will vida. change your life. Hoje Today há uma nova história que está para começar em você. there is a new history that is about to Alguns begin aqui in estão you. cansados. Some are here are tired. Cansados da vida que vivem. Tired of the life they live. Eles querem um novo começo. They want a new beginning. E as pessoas dizem para eles: The people say to them, não, você nasceu torto. but you were born like this. Pau que nasce torto vai morrer torto. You live like this Mas eu tenho uma forever. boa notícia But para I have você. a good news O for pau que you. nasce torto You were born like this, só continua torto but you only stay até like this encontrar com Jesus. until you find O like carpinteiro Jesus. de Nazaré. The captain of Ele tem Jesus. poder. Ele tem He a has prancha que você precisa He has what you need para alinhar a sua vida. to align your life. Sua vida vai começar hoje. Your life will start today. Jesus quer começar a sua vida Jesus hoje. wants to start your life today. Apenas entrega a sua vida para Jesus. Just give hoje. your life to Christ. Apenas entrega a sua vida para Just give Jesus. your hoje. life to Jesus. Não, pastor, não estou preparado. Oh no, Pastor, I'm not Não, prepared. não. No. A hora é agora. The time is A now. Bíblia diz, The Bible Isaías says, 55, Isaiah buscai ao 55, Senhor look for the Lord enquanto ainda se pode achar. while there is still time. Invocai o seu nome Call upon His name enquanto ele ainda está perto. when it's still close. Significa It means que vai chegar um dia there is be a day que não vais poder buscar mais a that Deus. you won't be able to go to A God. porta terá se fechado. The door will be closed. Hoje é o dia. Today is the day. Hoje é a hora. Today is the Deus time. não te trouxe aqui por acaso. That God didn't bring you Você here veio just aqui. in case. Alguns resistiram. Some resisted, Mas algo dentro de você but disse vai. something inside of E you você said veio go. aqui hoje. And you came here Não today. perca o seu tempo. Don't waste your Faça valer time. a pena esse dia. Make it worth it. Entrega a sua vida para Go, Jesus. give your life to Não tem que Christ. fazer muitas coisas. You don't have to do a Só lot of tem que things. confessar. Just confess. Jesus, Jesus, entra na minha vida. come into my life. Muda a minha vida. Change my life. E na hora que você fizer The isso, moment you do no that, mundo físico, in the physical pode ser world, que não mudou nada. it may look Mas like no you reino change do anything. Espírito, But in the a Spirit, vida de Deus entrou em the você. life of God O is in you. Espírito de Deus entrou em você. The Spirit is in you. Você vai nascer de You'll be novo. born again. Vai começar a sentir a presença You de start Deus. feeling the presence of Deus vai God. começar a falar consigo. God will start speaking to you. Jesus vai guiar você. God will start guiding you. Jesus vai te dar uma vida. Jesus will give you a life. Vida com abundância. God, give life with abundance. Entrega sua vida para Jesus. Give your life to Christ. O tempo The time é escasso. is short. Não sabemos o dia de amanhã. We don't know about tomorrow. Alguns foram para a cama, Some went to bed. só iam dormir, They only went to sleep. não voltaram mais. They didn't came back anymore. Alguns saíram para a rua, Some went to the streets. só iam comprar pão, They went to buy bread. não voltaram They mais. didn't came back. Não deixe para amanhã. Don't leave it for O que tomorrow. você pode fazer hoje? What you can do today. Entrega sua vida para Jesus. Give your life to Christ. Entrega sua vida para Give Jesus. your life to Christ. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus. Pastor, I already gave my life Mas to eu estava Christ. afastado. But I was far. Reconcilia com Jesus hoje. Reconcile with Jesus Volta para today. Jesus Go hoje. back to Jesus Pastor, eu já today. entreguei minha vida para Pastor, I Jesus. gave my life to Mas eu ainda Jesus. vivo de qualquer maneira. But I live like Hoje this. conserta a sua vida Today, com Deus. fix your life with God. Decida viver para Deus Decide to hoje. live for God today. Coloca de pé. Please stand up.